Gente, continuando a programação aqui, sou PC, quem não me conhece. Vou chamar agora, para falar de Design Estratégico e Inovação, o Márcio Leite, que é Head de Design Estratégico da Globosat. Márcio, por favor. Boa tarde, gente. Tudo bem? Obrigado por estar aqui hoje, estarem me recebendo hoje. Um prazer poder falar um pouco da transformação que a gente está fazendo na Globosat. Acho que todo mundo aqui está ouvindo o tempo todo, em todos os eventos, nos últimos 4 anos, pelo menos, falando de maneira muito intensa sobre transformação digital, né? E a gente cada vez mais se dá conta de propagandas como essa. Eu peguei aleatória no YouTube só para mostrar para vocês, né, esse discurso de transformação que mostra um futuro tecnológico, pessoas com gadgets, né, para falar de sistemas. Mas a real é que ninguém conta como é feita a transformação digital, né? E eu acho que quem está passando por esse processo em suas empresas está sentindo esse turbilhão que é passar dessa transição para o mundo digital, né? E a gente começou isso na Globosat há 3 anos atrás, né? Já percebendo essa mudança no paradigma, essa percepção do design como ferramenta de geração de frameworks de trabalho, de métodos, de processos internos dentro da empresa, né? Cada vez mais a gente começa a ver o design saindo da área estética, da área de criação e aproximando da área de negócios, né? Então, aqui um relatório da IBM, né, que tem suas práticas lá também, seus modelos. Empresas que já têm isso relacionado ao lucro, vendo que o design realmente ajuda na otimização de recursos internos, né? Então, times cada vez mais... A gente tem no Brasil, tem o exemplo do Itaú, né, que tem um super departamento de design, que já entendeu isso há bastante tempo, né? Então, as empresas que investem nos recursos internos, nesses desenvolvimentos de inteligência. E no processo de transformação também, as consultorias que fazem a transformação digital, né, a gente vê elas cada vez mais comprando empresas e consultorias de design, né? Agora, por último, a Accenture comprou a Tropical, comprou a Fjord, a própria... Insitum agora, recentemente, né? Então, design linkado com o negócio. Design como ferramenta no processo de transformação, né? E aí, quem aqui já fez um workshop de cocriação? Já ficou um dia inteiro trancado numa sala? Levanta assim só para eu ver. Assim. Tem alguém aqui da área de inovação? Não? Não? Quem aqui já saiu muito frustrado de um workshop de cocriação? Olha só. Então, acontece, né? É um processo de transição, muita gente, né, se arriscando a fazer, e aí o erro surge mesmo. Então, muitas vezes a gente sai do workshop só no campo das ideias. O que acontece, a gente já tinha esses processos dentro da Globosat, dentro da diretoria de marketing, quando o Manuel Falcão virou diretor da Globosat de marketing, ele, junto com o então diretor comercial, a gente começou esse processo que a gente percebeu que a gente precisava rever os fluxos de trabalho, os fluxos de venda. A gente viu que não dava para fazer só internamente, precisava de braço, a gente trouxe uma consultoria boutique para ajudar a gente, e a gente fez o que é o Projeto Brilhante, que é um processo de transformação que visa gerar ferramentas para melhorar esses processos de venda e produção de conteúdo. Enfim, quando você abriu o buraco lá, o buraco é mais embaixo, né? A gente começou a perceber que o retrato que a gente tinha que fazer da empresa era muito maior, e a gente tinha que dar conta de uma estrutura muito vertical da empresa, né? Onde a gente tem tomadores de decisão aqui em cima decidindo sozinhos e pessoas lá embaixo. E a gente resolveu colocar todo mundo junto numa sala e rever os processos. Fizemos entrevistas, entrevistamos pessoas que provavelmente estão aqui nessa sala, de agências, clientes, para entender onde estavam os pontos de dor. Desse processo, a gente saiu com várias frentes, então, desde criação de dashboards, contratação de equipamentos e softwares para melhorar, agilizar o processo, né, digitalizar o processo de venda. E um dos pontos que surgiu foi, na verdade, um ponto de humanização. Né? Todo mundo começou a dizer, né, nesse workshop, a gente precisa de um ponto de criação com o mercado aqui dentro da Globosat em São Paulo. A gente montou essa área, a gente chama de Globosat Lab, com uma equipe de designers estratégicos, designers de serviço. O que a gente faz? A gente conecta assets que já estão dentro da empresa. Né? Esses dias alguém me perguntou, falou, mas você vai falar do processo, né? Você vai abrir o processo para todo mundo? Né? O processo é aberto, né? Você dá um Google, você acha lá Design Thinking, 1000 metodologias replicadas. Né?
Porque o grande valor não é o framework. O grande valor são as pessoas que estão dentro da empresa, né? Parece um discurso que a gente escuta o tempo inteiro, feito um mantra, né? Mas o Globosat Lab só é possível porque a gente interconecta áreas lá dentro e utiliza recursos, estudos, coisas que estavam lá no fundo da gaveta já sem utilidade. Então, a gente conecta pessoas, né, conecta recursos da empresa para a geração de insights novos. Então, a gente sai de um cenário linear, né, aquela produção fordista, onde né, super de silo, né, essa diretoria gera o produto, passa para essa que vai fazer empacotamento, passa para essa que vai gerar tabela de preço, né, para chegar lá no mercado, e a gente vai para uma produção circular, onde a gente coloca, na verdade, o desafio de negócio do cliente, a gente mapeia junto com o executivo de vendas, que está cuidando do cliente, que entende o cliente, sabe as necessidades, a gente vai lá, faz o mapeamento daquele problema que o cara tem na hora, né? Porque digitalização traz pressa, né? A gente não espera 7 minutos pelo Uber, né? Que dirá uma solução de mídia. Né? A gente quer para amanhã, a campanha tem que entrar no ar, tem que ser 360, então a gente mapeia essa necessidade do cara, já conectando com as pessoas que podem gerar uma solução criativa, estratégica para o cara. Então, é realmente colocar isso que a gente escuta o tempo todo, né? O human-centric, o cliente no centro da tomada de decisão, é justamente isso. Eu já falei da equipe, a gente tem equipe, as abordagens de design thinking, service design, e uma equipe de comunicação, a gente está dentro da diretoria de marketing, então a gente está muito próximo das unidades de negócio, dos canais, que é o que possibilita. É um dia, né, são 6 semanas de comprometimento, a gente ainda não tem escala, a gente funciona como uma startup dentro da empresa, tem um investimento que a empresa faz na gente no começo do ano, então a gente tem que desenvolver 10 workshops durante o ano, é a meta que a gente tem, e aí o cliente, junto com o executivo que engaja com a gente fica 6 semanas com esse projeto. O workshop acontece num dia, é o ponto máximo. Oi? Desculpa. Isso gera assertividade, otimização de esforços, então projetos que seriam muito difíceis ou projetos que vão e voltam, que são desenvolvidos pelas áreas de projetos especiais, que vão e voltam, quando vem para um lab a gente consegue ganhar mais assertividade. E a gente faz isso tanto para dentro quanto para fora. O que é isso? Porque a gente começa a falar de mudança de cultura. O workshop, na verdade, ele é um ponto máximo, mas que ele vem numa cadeia de relacionamento que a gente começa a construir dentro da empresa. Então, a gente começa a escutar também dentro da empresa, onde a gente pode ajudar com os nossos frameworks. Então, se o cara tem um problema de desenvolvimento, um problema de fluxo de trabalho, a gente aplica o mesmo método para eles. O envolvimento começa a ser grande, a gente já passou de 1.500 pessoas, o slide está desatualizado, então numa empresa de 2.200 pessoas a gente já teve 1.500, ok, teve clientes também de fora, mas no total de 1.500 é muita gente, né? Com uma equipe super enxuta. A gente traz resultado, né? Eu vou falar um pouco disso, né? Muitos dos labs, muitas das empresas que montam unidades de design estratégico, às vezes terminam na frustração. Mas isso tem muito a ver com os objetivos disso, né? Muita gente faz a cenografia ali do espaço de cocriação, mas não estabelece os processos dentro da empresa, né? Então, e os objetivos. Então, quando a gente sai com essa startup na empresa, há 2 anos e meio atrás, a gente tem 3 objetivos muito claros, né? Então, o primeiro, obviamente, é de marketing, gerar cases com o mercado, mostrar a inovação, que não está só no discurso, está realmente na prática, e, obviamente, trazer vendas, né? Otimizar as vendas dentro da empresa. É um modelo mental, não pode estar só no discurso, como eu falei, é uma mudança de cultura que precisa estar em todos, o discurso não está na área, não está em mim ou na minha equipe, ele tem que estar na empresa inteira, e para isso, aqui um pouco da quebra de silos que eu falei anteriormente, então, na verdade, a gente começa a ter essa transversalidade e mudar para outras dinâmicas, onde a presença do gestor não é tão imprescindível, a presença do diretor não é imprescindível, mas a presença das pessoas que constroem as soluções dentro da empresa, essa sim é imprescindível. E a gente vai para modelos mais flexíveis. Muda a mentalidade, muda o propósito, o tomador de decisão ele vira só um motivador dentro da empresa. A gente começa a falar desses 3 pilares, que são pessoas, processos e estrutura. Então,
Não adianta a gente ter as melhores pessoas se a gente não tem bons processos, não adianta a gente ter bons processos se a gente não tem uma estrutura adequada para isso. Então, essa transformação, como é que a gente começa? Com pessoas, oferecendo treinamento. A gente ficou durante 1 ano fazendo workshops com todas as pessoas dentro da empresa. A gente passa depois para a oficialização dos processos que são da casa. Então, a gente deixa de ser by the book e passa a ter processos que são adequados à nossa realidade. A gente cria uma estrutura com um budget bem pequenininho na época, só uma maquiagem, mas realmente para mostrar, sinalizar visualmente para as pessoas que a gente tem uma nova maneira de trabalhar. E aqui os artefatos e rituais, que na verdade são os processos e as ferramentas que a gente cria para a própria empresa. E aqui um pouco das pessoas trabalhando junto. Hoje é bonito mostrar isso. No começo eu preciso dizer que tinha unidades de negócio que perguntavam qual outra unidade de negócio que vai estar lá. Mas se tal unidade estiver, eu não vou. Se tal área de negócio com tal cliente estiver, eu não vou. Então, é o tipo de construção de cultura que a gente também acaba tocando, nessa transformação. A gente começa a quebrar a hierarquia no café da manhã que a gente faz no início de cada workshop. No almoço, que não tem mais talher e prato e serviço francês, e a gente faz o pessoal comer de outra maneira no serviço americano. Então, isso tudo é um processo de transformação. É a copeira que está acostumada a montar a mesa em formato de board, e a gente diz, não, não é mais assim, agora você junta as mesas em ilha. Mas pode? Não, pode. Vou trazer um cafezinho. Não, não precisa, eu vou lá buscar meu café. Então, esse tipo de coisa que são reflexos do processo de transformação de cultura. E hoje a gente tem ali, a gente até não faz apresentações antes dos workshops, que é justamente para não estabelecer hierarquia. Se eu tenho um analista sentado junto com o diretor, esse analista pode ser o cara mais criativo do mundo, mas ele vai ficar quieto. Agora, se ele não sabe quem está do lado dele, ele está num time. Ele tem um propósito ali de construção. Esse tipo de confiança e senso de propósito que é o mais importante para a gente. Já quase finalizando, então, a coisa mais importante também, para quem pergunta para a gente como é que a gente setou esse formato dentro da empresa, ter os sponsors corretos dentro da empresa. Se a gente não tem um líder que tem a visão da transformação de cultura, junto com a transformação digital, incentivando e protegendo os artefatos e processos, a coisa não acontece. O cara tem, no começo as pessoas vão obrigadas, eu tenho um slide que mostra isso. No começo as pessoas vão céticas, que não tem resultado, depois começa a fazer ali para inglês ver, porque tem que fazer. No final já começa a gerar curiosidade, porque alguém gerou um case de sucesso, aí a gente começa a ter mais clientes e a gente está na fase de experimentação. O próximo passo é ganhar escala com isso e realmente a gente ter esses processos colaborativos no dia a dia, elevando os limites, indo para um comprometimento maior, e aí um investimento maior, uma sala melhor, um projetor melhor e tudo isso. Aqui também um frame de trabalho. Não é um processo, como eu falei, de uma vez só, então a gente começa com a experimentação ali no laranja, depois tem um dinheirinho de investimento pequeno que a gente faz milagre, depois a gente passa a ter um investimento mais sério, para que no futuro a gente consiga escalar isso e ter outras pessoas multiplicando a prática e não mais dependendo de uma unidade com um time. E aí é quando a gente realmente está numa cultura digital, total, com métodos ágeis e práticas ágeis. Aqui um pouco da curva de experimentação. Então, a gente tem no começo o choque, para que é isso, não precisa disso. E aí, aos poucos, a gente vai gerando, gera um case bom, gera uma percepção boa, motiva as pessoas. No final das contas, vem gente que pergunta, poxa, por que eu nunca fui chamado para participar? E aí as pessoas vão fazendo o assignment dela para os próximos. Me chama nos próximos, quero estar lá, quero compartilhar um conteúdo novo. Durante o processo, o que a gente vê? Quando você começa isso, a hierarquia da empresa, as pessoas dizem, não tem hierarquia, não é bem assim. Quando você começa um processo colaborativo em todas as empresas, você vai ver a hierarquia ficar evidente, começa a surgir a cultura de micropoder, controle, e são outras coisas que a gente começa a desfazer ali no dia a dia. Incerteza e insegurança, isso sempre vai acontecer, aos poucos a gente vai ganhando confiança, quanto mais pessoas abarcando o processo, a gente ganha mais segurança nisso. Quebra dos silos, a gente começa a ver as unidades de negócio trocando informação, trocando pesquisa, trocando dados, então você começa a circular mais informação dentro da empresa.
A gente muda o foco de vendas para a solução de negócios, então, e é a imagem que a gente quer construir, de uma empresa não que vende mídia, mas que constrói soluções customizadas. A gente começa a ter mais protagonismo, ali está a falta de protagonismo, mas na verdade você começa a ganhar mais protagonismo, as pessoas começam a ser mais ousadas, trazer mais desafios maiores, mais complexos para a gente, e começam a ganhar mais autonomia. Eu vou mostrar um videocase de um cliente que a gente fez no primeiro semestre, com alguns depoimentos, para encerrar aqui com vocês. Obrigado. Eu vim pro dia meio sem ter muita expectativa, porque eu estava muito curiosa de como ia ser essa conexão. Uma marca de bem de consumo, de sabão em pó, como que a gente ia conseguir tirar desse dia uma conexão com o mundo de esportes. Bom, foi muito legal, acho que até assim, dá para dizer um sentimento de orgulho de ter participado desse primeiro Lab Grupo Globo. Aqui a gente consegue fazer uma imersão completa realmente desses times todos, né? Eu acho que o dia pra gente, como Unilever e como marca Omo, foi super produtivo. Primeiro porque a gente aprendeu muito sobre o universo de esportes, que é uma coisa que a gente percebe que está crescendo cada vez mais e não era nosso dia a dia. A Omo já chegou dizendo o que ela também gostaria de fazer e como é que ela estava no mercado. Mostrou todo o seu poder, mostrou que está inserida dentro da casa do brasileiro, o que facilita muito qualquer tipo de pensamento. A gente rapidamente conseguiu, pelas dinâmicas, fazer conexões super relevantes e tenho certeza que a gente vai sair daqui aproveitando muito do que foi criado para os planos que a gente vai criar para esporte. A gente, como Grupo Globo, tem tudo para colaborar com isso e tentar construir um case até de novo posicionamento da marca. Foi muito legal, foi muito interessante hoje participar disso tudo. Foi uma jornada de aprendizagem, que o resultado final foi um produto que espero que dê tudo certo, né? São muitas pessoas fora da sua zona de conforto, com contextos e histórias diferentes, trabalhando por um único caminho. Acho que essa é a receita secreta aí do Lab de vocês. E acho que a gente saiu daqui com possibilidade de conseguir implementar alguma coisa ainda esse ano. Acho que tem uma construção aí, um potencial de construção muito legal, muito legal. Obrigado, gente. Obrigado, Márcio.